E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre a reencarnação de Segismundo. É uma história do André Luiz que foi psicografada pelo Chico no livro Missionários da Luz. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada aí e lê, que é muito bacana esse livro. Então é assim a história. Numa encarnação passada, Adeline e Raquel tiveram uma paixão aí muito louca. Aí Sigismundo apareceu na parada, arranca a Raquel de Adelino, mata o cara. Só que a mulher aí, depois dessa confusão, foi parar no prostíbulo. Aí todo mundo acabou desencarnando, cada um na sua época aí. E os três saíram dessa encarnação aí, meio chateado um com o outro. E Segismundo, lá no mundo espiritual, combina de voltar como filho desse casal para ver se resolve essa parada. Aí, o que os espíritos André Luiz e Alexandre fizeram? Encontraram com Herculano, que tinha trazido Sigismundo, para levar até a casa do casal, Adelina e Raquel, já na encarnação, né, na próxima encarnação deles lá. Eles já estavam casados. Aí, Sigismundo tava meio chateadinho, tava meio abatido, tava meio com receio, né? Com medo lascado de entrar nessa família. E o casal tava lá, na cozinha, comendo lá, né? Fazendo a refeição junto com o filho deles, o primeiro filho. O Adelino meio que percebeu, né, alguma coisa no ar e começou a ficar meio incomodado. Ele estava lá, meio de pouca conversa com a esposa, tal, o pensamento dele não estava bom. E aí ele precisava estar bem, mais preparado para ele poder, né, ter o filhinho. O que Alexandre fez? Um dos mentores lá que estava acompanhando essa situação aí da reencarnação do Sigismundo. Ele vai até o Joãozinho e começa a passar bons fluidos para o garoto, despertando o interesse do menino para dar conversa com os pais. E aí ele fez algumas perguntinhas de criança, aquela coisa toda, e melhorou o clima ali da casa. O pai, comovido, né, com esse interesse, com as perguntas, né, do menino, a amorosidade da esposa, despede-se, né, deles lá para trabalhar e promete voltar mais cedo para eles poderem fazer as preces deles juntos antes de deitar. Aí antes de dormir, do jeito que ele prometeu, eles fazem, né, a prece preferida deles, né? A criança se envolve também e fica um clima super bacana. E o Sigismundo também, né, fica mais satisfeito na situação, não só o Adelino fica mais felizinho com a prece. Aí quando eles dormem, o espírito de Adelina e Raquel se soltam, né, do corpo e eles se encontram com o espírito da avó materna de Raquel. Só que Adelino, ele fica meio, né, sem saber o que fazer e fica dando umas voltinhas no quarto lá, meio agitadinho. Quando ele vê Sigismundo, ele quase tem um trem, né? Aí o Alexandre vai lá, né, o mentor, interfere, lança lá os raios magnéticos, tranquilizando ele, Adelino, né, para explicar para ele que não vai acontecer nada de ruim, que o Sigismundo ele quer o perdão, né, de todo mundo, e ele vai buscar esse perdão através da reencarnação dele no seio familiar do Adelino. Então ele ficou muito comovido, todo mundo ficou comovido ali com a explicação do Alexandre. O Adelino ele aceita o pedido de perdão de Sigismundo, né, que acabou com a raça dele na vida passada, mas que naquele momento eles conseguiram se entender e começou a preparar aí a reencarnação dele.
Todo mundo ficou satisfeito com o trabalho, o Herculano, Alexandre, André Luiz, até o Sigismundo estava mais satisfeitinho, né? Porque estava com medo lascado de chegar lá e ninguém aceitar o perdão dele. Aí eles vão começar o preparativo da reencarnação. O André Luiz e o Alexandre chegam novamente, né, na véspera, né, da ligação do espírito com a matéria, lá na casa da Raquel e do Adelino. De novo encontram, né, o Herculano e Sigismundo, e alguns espíritos construtores que iam ajudar lá na formação do feto. Então o ambiente familiar estava bacana, eles estavam amorosos, ou seja, isso é legal. O Alexandre, ele olha lá o mapa cromossômico do Adelino para ver como é que vai ser, e os construtores estão lá para auxiliar como é que vai ser esse corpício novo do Sigismundo. Aí, antes da reencarnação, o Sigismundo fica meio chateadinho, fica meio com medinho, ele se sente fraco, acha que não vai dar certo, que ele vai voltar e vai fazer meleca de novo. Mas os amigos dele, né, os mentores deles confortam ele, falam que mesmo depois dele encarnado, eles vão continuar acompanhando ele, que é para ele ir firme e forte que vai dar certo. Aí antes de iniciar esse processo de reencarnação, ele vai para uma câmara de repouso, né, para uma coisa chamada redução perispiritual, porque a gente tem o perispírito e ele tá meio que no tamanho daquele corpo ali, né, que ele desencarnou antes. Então aquele perispírito tem que estar menor para caber no corpo novo, que é o bebê, bem pequenininho. Aí os espíritos construtores iniciam um processo de magnetização do corpo, né? Esse perispírito vai reduzindo, ele, ao mesmo tempo que ele vai reduzindo, ele vai perdendo a lucidez, ele vai esquecendo. É a mesma coisa de estar aplicando lá aquela anestesia para fazer cirurgia, que a pessoa vai perdendo a consciência, é mais ou menos isso. Quando o espírito gruda ali enfim, faz lá todo o processo no corpo, é em estado dormente, tá? Ele não vai consciente, não. Então, tá bom. Aí, o Alexandre pega aquele espírito já reduzido, coloca no colo da avó materna, né? No espírito da avó materna da Raquel, que é ela que vai levar o Sigismundo até a neta. Aí, ante uma assembleia de espíritos, né, vários espíritos lá junto com o casal, né, fazem lá todas as preces, toda uma preparação lá para abrir caminho para o novo recomeço do Sigismundo. Então, após a prece de Adelino, sobre toda aquela energia legal, né, dos espíritos superiores, Raquel recebe, né, da avó, o espírito do Sigismundo. Coisa linda, gente. Aí o Adelino se aproxima da esposa, abraça, Sigismundo já naquela forma gostosinha, fofíssima de bebê, já muito ligado a Raquel, ele se torna a alma de sua alma. Opa, já seria a carne de sua carne. Aí naquela noite, após, né, aquela coisa que a gente já sabe que acontece, poder ter o bebezinho, o Adelino e a Raquel já dormindo, né? Aí o Alexandre vai lá e auxilia, né? Ele analisa como é que estão os espermatozoides em direção ao óvulo. Aí ele vê qual que é aquele espermatozoide que tem a combinação cromossômica certa para aquele corpo do Sigismundo, né? Que vai se adaptar melhor ao planejamento do que ele vai ter que ter nessa vida. E auxilia esse espermatozoide aí a chegar lá no ovário. Aí o espermatozoide já magnetizado, né, por toda aquela energia do Alexandre, ele consegue lá penetrar no óvulo sem problema nenhum. Aí os construtores espirituais
auxiliam a forma reduzida do espírito, né, do perispírito do Sigismundo a se juntar àquele útero materno. Então, termina a ligação ali, né, no processo da reencarnação, beleza? Então, naquele momento, o espírito está ligado àquela matéria que está, né, começando a desenvolver ali, a dividir as célulazinhas. O André Luiz e o Alexandre, eles deixam a cidade, né, do Rio, felizes da vida, lá, voletando, voando de volta para o nosso lar, né, que é onde eles moram. Aí eles entram lá na colônia espiritual, lá felizes de terem, né, feito o papel deles nessa reencarnação. Ah, é linda essa história, gente.